Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje, quem me acompanha nos stories do Instagram já sabe do que vai ser o vídeo de hoje, né? Espero que vocês me sigam lá, né? Porque daí vocês ficam sabendo do que vai ser e fica mais fácil pra vocês acharem meus vídeos, tá bom? É só um aviso pra vocês. Hoje o vídeo vai ser sobre São Tomé das Letras. Quem nunca quis ir pra lá, eu pelo menos, é um dos meus sonhos de conhecer. Confesso que tenho um pouco de medo de ir. Por que eu tenho um pouco de medo de ir? Vocês vão descobrir talvez nesse vídeo. Mas se esse vídeo fica muito longo, fiquem tranquilos que eu vou fazer a parte 2 de São Tomé das Letras. Porque tem muita coisa interessante pra falar de lá. Monique, você não falou que os seus vídeos iam ser só da região? Gente, eu falei uma das as principais cidades aqui da região. Que pelo menos o pessoal aqui de São Pedro conhece, tem vontade de ir e agora não dá pra ir. Vou dar sempre prioridades às cidades pequenas para vocês estarem conhecendo, sim. É um dos meus objetivos como guia de turismo. Então eu quero que vocês conheçam as cidades pequenas para estarem valorizando elas também, isso é claro, né? Mas eu vi essa história de São Tomé das Letras e eu falei assim, meu Deus, eu sempre quis ir para lá. E a história que eu vi, gente, é muito surreal. É muito legal, porque quem já ouviu falar pelo menos uma vez ou outra de São Tomé das Letras, sabe que lá é um lugar que é cheio de história mística, de coisa sobrenatural que acontece, umas paradinhas assim, né? Por isso que eu falei que eu tenho um pouco de medo de ir pra lá, mas eu tenho muita vontade de ir. Tem umas curiosidades muito legais em São Tomé das Letras e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, meus caros ouvintes, o vídeo de hoje é sobre a história de São Tomé das Letras e algumas coisinhas, assim, só para deixar um gostinho para vocês. Provavelmente da história que eu ouvi, eu vou deixar pra tá fazendo um outro vídeo. E eu não sei se eu lanço ele esse sábado. Deixem aí nos comentários pra mim. Ou vão lá no meu Instagram e falam, Monique, lança no sábado porque eu quero saber. Eu vou dar um pedacinho da história pra vocês, só, tá bom? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Tá bom? Mas então vamos lá, gente. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? Porque tem muita coisa pra falar. Então, colinha. Eu preciso de um caderno menor, gente. Se alguém souber um lugar pra mim arrumar um caderno menor, me avisa, tá bom? Mas eu quero um caderno legal, menor, tá? Porque eu não quero qualquer caderno. Porque eu sou assim. Bom, gente, vamos lá. São Tomé das Letras. No século XVIII, quem habitava lá, o São Tomé das Letras, eram os índios cataguás, que infelizmente, como tudo acontece no Brasil, essas coisas assim, né, eles foram expulsos das terras deles pelos bandeirantes que chegaram lá. Daí expulsaram os índios, tomaram a terra ali, né, por conta da... Eles perceberam que tinha umas coisas diferentes na terra, então eles tiraram os índios de lá e invadiram a terra dos índios. E em 1785 foi construído começou a construção da primeira igreja matriz. Ela foi construída no estilo barroco, ok? E ela foi pintada pelo artista Joaquim José da Natividade. Ela foi construída no estilo barroco, mas ela foi pintada no estilo rococó, ok? Que foi as pinturas dela. No século XIX, a cidade ela ficou sendo como apenas dormitório. Por quê? Os fazendeiros ali da região, eles usavam a cidade só para festas. É como se a cidade fosse um grande hotel, tá? Vamos pensar, vamos nessa linha de raciocínio aí, vem comigo, gente. O que acontece? Quando tinham festas, essas coisas festivas, comemorações, o pessoal ia para esse lugar, daí eles ocupavam as casas e tudo mais, então eles ficavam monopolizados ali. E assim que acabavam as festas, o resto do ano a cidade ficava totalmente fechada, ficava vazia, porque quem passava mais ali eram as pessoas que mexiam com a terra e tudo mais, e os fazendeiros da região que só vinham ali só para as festas que aconteciam ali na cidade. É como se fosse um polo, eu acho mesmo, só um lugar para fazer festa. Que depois de muito tempo, ele foi crescendo por conta das pedras que tinham lá. Eles chamam as Pedras de São Tomé. Que quem não conhece como as Pedras de São Tomé é a quartzo, tá bom?
Quem não conhece a quartzo, eu vou estar botando a foto aqui pra vocês, tá bom? Mas a quartzo é uma pedra muito linda. Quem é ligado mais com signo, essas coisas assim, entende melhor. Então a cidade era usada mais para festas, mas por conta das pedras preciosas que eles achavam lá, então o pessoal foi chegando lá e foi começando a povoar, não só vir para festas, foi começando a povoar, foi chegando famílias e foi crescendo a cidade, né? Isso foi por volta do século XX, entendeu? Então, no século XIX, a cidade era usada só como dormitório. No século XX, que daí começou a ser povoada. E daí, essas extrações das pedras quartzo se tornaram a economia principal ali da cidade e da região. E em 1991, a estátua de São Tomé, tá? Ela foi roubada da igreja matriz. A lenda do nome São Tomé das Letras, porque como eu falei pra vocês no início, a cidade é cercada de mistérios e coisas que acontecem. Uma das histórias, de São Tomé das Letras, é que um escravo chamado João Antão teve um encontro com com a estátua de São Tomé em uma gruta. E juntamente com esse escravo foi encontrada uma carta, muito bem escrita, que era naquela época era muito estranho um escravo ter uma carta tão bem escrita naquela época, por conta que a maioria, infelizmente, era analfabeta. E ele estava fugindo do seu senhor, né? Que diz, é, João Francisco Junqueira, é o nome dele. A outra suposta história é que esse João Antão, ele foi encontrado com essa carta de alforria e ele disse para o senhorio dele na época que essa carta foi entregue para ele por conta que ele foi nessa gruta e um senhor das vestes brancas entregou essa carta para ele. E na época o senhorinho dele achou a história muito, muito interessante e por conta disso, né, ele no caso ele ficou livre. E há uma lei. E por que letras, né? São Tomé das Letras. Porque dentro dessa gruta tem escritas nela. E essa gruta, ela se tornou o centro da cidade, né? Ali o centro da cidade localizado naquela gruta. Que daí esse João Antão, que encontrou o Senhor das Vestes Brancas e tudo mais, que seria o São Tomé, no caso. E diz as lendas, né, algumas coisas, que o filho desse João Francisco Junqueira está enterrado debaixo dessa gruta. Então, é uma gruta bem conhecida por lá. Essa gruta também que foi encontrada a estátua de São Tomé, que é o santo, no caso da região. Agora o turismo em São Tomé das Letras. O turismo em São Tomé das Letras, ele é focado por quê? Porque São Tomé das Letras é uma cidade que atrai muita gente por conta de ser uma cidade mística. Assim. Então o pessoal vai lá para observação porque ele fica 1.440 pés acima do nível do mar. Então de lá você consegue ver todo o redor da região. Então a vista é muito linda. O pessoal que vai lá vai em busca de arte, né? Das coisas da arte, dos artesanatos que tem lá, a busca da natureza, as histórias místicas, como eu falei para vocês. E muitas pessoas vão lá em busca de observação de OVNIs. Porque como eu falei para vocês, São Tomé das Letras, isso é um pouquinho da história que eu quero contar para vocês que eu vi. Ela é muito, como que fala? Tem muita coisa magnética, assim, essas coisas, sabe? Um polo muito grande de coisas místicas, né? Como eu tô falando pra vocês aqui. Então, atrai muita coisa sobrenatural, acho que eu posso dizer isso. Então, por conta disso, o pessoal vai lá em busca também de observação, observar as estrelas, para ver se consegue estar vendo OVNIs. E é claro, como toda cidade tem aqueles pontos turísticos obrigatórios que todo mundo vai lá justamente para ver eles. Os pontos turísticos mais famosos lá de São Tomé das Letras são chamados da Gruta de São Tomé, que foi a que eu falei para vocês, do escravo, tudo bem, que fugiu, a Gruta do Carimbato. Bom, tem a história desse daí que eu quero contar para vocês e eu pretendo postar ela sábado. E, gente, é realmente muito interessante. Só um pouquinho para vocês entenderem. Ela é conhecida como se fosse um portal.
Agora, pra onde esse portal, né, gente? Pois é, vai ficar o próximo vídeo aí. Espero que vocês aguardem pra ver, porque é realmente muito interessante. Tem a Casa da Pirâmide, as formações rochosas, no caso a Pedra da Bruxa, que é um lugar muito conhecido que o pessoal vai lá pra tá vendo realmente essa Pedra da Bruxa, o Véu da Noiva e entre outros vários lugares que tem lá pra vocês virem visitarem, com intuitos místicos, com histórias muito interessantes pra vocês estarem lá vendo. E Santo Tomé das Letras também é um dos 7 pontos energéticos, era isso que eu tava querendo falar pra vocês e eu não estava lembrando. Mas é um dos 7 pontos energéticos da Terra. Então, ele atrai muito os espiritualistas, cientistas e a galera mais alternativa que gosta de pesquisar umas coisas lá, né? E lá tem muitas histórias. Uma coisa muito legal de São Tomé das Letras, que acho que todo mundo, acho que tá assistindo esse vídeo, se você já ouviu falar, deixa um comentário aqui. E se você teve alguma experiência já também, é com aqueles duendezinhos que vem em garrafa, duende garrafa. Que tem o duende do dinheiro, o duende que faz isso. Tem muita gente que fala que ele se mexe, gente, que ele faz umas coisas lá. Se você deixa aberto, ele foge. E, nossa, tem muita história muito doida lá. Se você já teve alguma experiência, deixa escrito aqui embaixo. Pra gente tá fazendo um vídeo só sobre as experiências que o pessoal teve sobre São Tomé das Letras. Além do mais, toda a cidade é tombada, tá? O centro histórico da cidade ela é toda tombada. Então, gente, tem muita coisa legal sobre Santo Tomé das Letras. Não vai dar pra mim fazer só em um vídeo só, tá bom? Porque tem muita coisa que eu quero falar de lá, muita coisa legal. Obviamente que algumas coisas eu vou falar aqui no canal do YouTube. Eu vou fazer mais um vídeo só sobre os pontos turísticos de São Tomé das Letras. E eu pretendo estar fazendo um vídeo sobre a história mística que eu quero estar falando pra vocês. Que é muito legal, gente, sério. É muito legal. Um portal, gente, de um lugar pro outro, mano. Que coisa nada a ver, né? Mas é muito legal. E o mais curioso é que o lugar está... Não vou falar. Vai ficar pro próximo vídeo que eu vou dar pra vocês. Espero que vocês gostem. E só um aviso, tá bom, gente? Hoje mesmo, depois que eu terminar esse vídeo, eu vou estar gravando o perrengue. Eu vou estar gravando o resto do perrengue da história da praia. Quem não viu ainda, vai atrás. Está lá no meu Instagram pra vocês estarem vendo. Está também lá aqui no canal do YouTube, se vocês procurarem. Todo mundo odeia a Monique, tá bom? Porque, gente, olha, a gente passou apuros lá. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e curtam, compartilhem, comentem. Essas são as minhas redes sociais, tá bom? Então se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para o próximo vídeo logo logo. Lembrem-se que os vídeos agora são de terça e quinta, ok? E os perrengues eu vou soltar aleatório, então eu já vou gravar um depois que eu terminar isso. Então, beijinhos pra vocês e até amanhã e até semana que vem. Tchau, tchau!